vamos hoje falar um pouco sobre a matemática das dobraduras que nós fizemos para a festa junina. Nós temos aqui a bandeirinha, né? Temos aqui a outra bandeirinha, e eu deixei como desafio vocês mostrarem que elas têm a mesma área, né? Alguém me perguntou, fiquei curioso com a história das áreas. Então vamos ver se a gente consegue se entender a história das áreas e também a história do perímetro. Para isso eu tomei o seguinte cuidado. Eu peguei o papel, né, no original, fiz várias dobras de tal maneira que apareceram neles aqui. Vocês podem observar 4 quadradinhos. Eu vou usar cada quadradinho desse como unidade de área e vou usar a distância entre dois vértices desse quadrado como unidade de comprimento. Aqui nós estamos falando de duas grandezas bem interessantes, área e comprimento. O comprimento serve para medir a distância entre as coisas ou, né, as dimensões de alguns elementos. Por exemplo, a largura de uma mesa, o comprimento da mesa, tudo é comprimento, né? E a área serve para medir o que eu tenho aqui de região, né? Então aqui eu vou usar esse quadradinho como unidade de área e depois de fazer a dobradura, eu vou contar os quadradinhos. Olha só, aqui tem um quadradinho, aqui tem outro, 2. Esse e esse formariam 3, esse aqui 4. Então o papel aberto tem 4 de área, né? Esse papel aqui aberto, se você observar, ele tem mais área, observe. 1, 2, 3, 4, metade aqui, 5. Metade aqui, 6. Então, nesse caso, eu tenho 6 unidades de área aqui e 4 unidades de área aqui. Portanto, a área desse aqui, como a gente disse no vídeo, é bem maior que a desse. Agora vamos ver o perímetro. Aqui eu tenho duas distâncias diferentes, dois comprimentos diferentes. Um comprimento é o lado desse quadradinho, é um comprimento. O outro é a diagonal desse quadradinho. Então, observando aqui direitinho, contando o perímetro aqui dessa figura aqui, ó, nós temos uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais, 4 diagonais. E temos aqui um ladinho, 2 ladinhos, 3 ladinhos, 4 ladinhos. Isso aqui é interessante observar, que então nós temos 2 diagonais, 4 diagonais e 4 lados, né? Então nós temos aqui um perímetro desse jeito. Já o perímetro desse aqui vai ser o quê? Ó, 1 ladinho, 2 ladinhos, 3 lados, 4 lados. E tem o quê? Uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais, 4 diagonais. Eles têm o mesmo perímetro, 4 lados e 4 diagonais. Interessante, né? Eles têm áreas diferentes, mas têm o mesmo perímetro. Já quando nós fazemos a bandeirinha desse jeito, né, o que nós observamos? Nós observamos que aqui tem uma diagonal, 2 diagonais. Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Então, o perímetro desse aqui tem 4 lados e 2 diagonais. E esse aqui, quanto tem o perímetro? Vamos lá? Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Então ele tem 6 lados e também tem 2 diagonais. Logo o perímetro desse aqui é bem maior que o perímetro desse. E quando vamos ver a área, o que acontece? Metade do quadradinho mais metade uma unidade de área, ou seja, um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. Então eu tenho 3 quadradinhos de área. Enquanto que eu pego esse aqui também tem 3 quadradinhos de área. 1, 2, metade, metade, total 3. Então eles têm a mesma área
e perímetros diferentes. Esse aqui tem um perímetro maior que o perímetro desse. Já nesse caso aqui, eles têm o mesmo perímetro e esse tem a área maior que a desse. Fica interessante? Então a gente pode utilizar esse material, que são as bandeirinhas simples, para a gente poder fazer uma festa junina e trabalhar geometria com eles. Depois nós fizemos isso aqui, ó. Lembra disso aqui? A rosácea. Se você observar, nós temos aqui um polígono bem interessante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um octógono. Falta a gente verificar se eles são octógonos de mesmo ângulo, porque aí eles seriam regulares, ou se tem ângulos diferentes aqui. De qualquer forma, é um octógono. E que nome se dá a cada um desses dois polígonos que estão aqui? Tá? Esse aqui tem 5 lados, 5 ângulos. Esse aqui tem 5 lados, 5 ângulos. Ambos são pentágonos. Esse aqui tem uma reentrância, portanto ele não é convexo, é chamado de côncavo. E esse aqui não tem reentrância, esse é chamado de convexo. Quando eu abro os papéis, esse aqui é um paralelogramo, né? Ele tem lados 2 a 2 paralelos, então satisfaz o fato de ser paralelogramo, né? Tem 4 lados, ele é do grupo dos quadriláteros, porque tem 4 lados. Esse aqui, quando eu abro, ele tem 6 lados, ele é do grupo dos hexágonos, né? Ele tem 6 lados, por isso ele é chamado hexágono, né? E eles têm ângulos que a gente pode explorar também. Isso aqui é um ângulo reto, isso aqui é um ângulo obtuso. Nesse aqui, eu tenho aqui um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Vocês estão vendo como é que a gente pode, com dobraduras de papel, fazer uma aula de geometria de outro jeito e manusear os materiais? Além disso, eu posso brincar com os alunos, com esse material aqui, e mandá-los repetir essas figuras num outro ambiente, que é esse ambiente aqui, ó, famoso geoplano. Nesse caso aqui, eu já desenhei essa figura aqui, ó. Tá vendo? Eu desenhei uma figura igual. Estou colocando aqui, ó, né, para a gente ver que ela é igual. Posso virar assim, né? Elas são iguais, né? E posso desenhar essa figura. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa que eu tenho, 4 quadradinhos aqui, ó, né? Porque aqui no meio, no miolo aqui, eu tenho 4 quadradinhos, né? Puxo isso aqui para baixo, isso aqui para cima. Então eu pego 2 figuras, que são figuras de origami, e trago para o geoplano. E aqui eu posso fazer toda essa estruturação de verificar que eu tenho perímetros diferentes, áreas diferentes, ou perímetros iguais e áreas iguais. E é interessante observar que numa atividade dessa, numa turma de 5º ano, quando eu estava trabalhando essas figuras geométricas, um aluno escreveu que aqui tinha 4 lados e 4 diagonais. Achei interessante, porque ele usou 4L mais 4D. E no 5º ano, quando nós trabalhamos com as crianças, nós não temos o hábito ainda não introduzimos os literais para representar números. E eles usaram naturalmente. Ou seja, os literais, eles aparecem quando o aluno sente necessidade de expressar alguma coisa que ele não sabe quanto mede. E assim a gente pode fazer aparecer os literais de maneira suave, partindo do próprio aluno. Como dizia Galileu, né? A gente não consegue ensinar ciência para ninguém, porque todo mundo já nasceu com a ciência dentro da cabeça. As frases não é completamente essa, não é exatamente essa, mas a gente sabe que tem alguma coisa desse tipo. Com a matemática não é diferente. Todo mundo tem matemática dentro da sua cabeça, nós podemos fazer é retirar isso de lá. Além disso, uma outra dobradura que nós fizemos para enfeitar a festa junina é essa aqui. Que se você observar direitinho aqui assim,
Isso aqui tem uma estrutura de triângulo. E se você pegar isso tudo aqui, você vai observar que se cobrirmos isso aqui, será um octaedro. E podemos usar isso como os eixos cartesianos tridimensionais, x, y e z. Né? Uma outra figura que nós fizemos foi essa aqui. Ó. E essa figura aqui, se você observar direitinho, é como se eu tivesse aqui um octógono, tá? Eu não sei se ele é regular, mas vamos supor que fosse regular, né? Um octógono e aqui triângulos. Esse triângulo regular. Com um octógono regular eu formaria aqui um sólido geométrico, ou seja, a superfície de um sólido geométrico, que seria arquimediano, porque ele é formado só por polígonos regulares, né? E ele teria, na verdade, né, 8 triângulos e 6 octógonos. Olha que interessante, né? Seria um sólido bem interessante da gente construir com nossos alunos. Ele seria mais ou menos um corte que a gente dá na ponta de um cubo, né? Deu esse corte aqui na ponta de um cubo, né? E a gente faz esse sólido bonitinho aqui. Então, gente, nós podemos fazer matemática de outro jeito, com certeza, sem a gente gastar muito dinheiro e transformar isso numa coisa atrativa aos alunos, criar empatia com os alunos. Eu espero que vocês tenham entendido a proposta, que façam com seus alunos, que divulgue o nosso trabalho, que divulgue o nosso canal e, antes disso, se você não tiver inscrito, que se inscreva. Eu aparecerei em outros vídeos, se Deus quiser.